Boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja aqui com todos nós. Encha os nossos corações, acerene as nossas almas, aquiete os nossos pensamentos. A espiritualidade amiga desta casa já está aqui conosco. Enchendo o nosso salão com as melhores vibrações de paz, de equilíbrio, de saúde. Mestre Jesus, doce companheiro de todas as horas, conosco caminhas nas nossas encarnações, tutelando-nos através dos nossos mentores e amigos espirituais que vibram pelo nosso sucesso, para que o nosso planejamento seja exitoso. Amigo Rabi, gostaríamos nesta noite de emanar vibrações de amor para os nossos irmãos que ainda estão vivendo guerras, irmãos que nesse frio da noite de outono dormem ao relento, que as mesas encontram-se com pratos vazios, que muitos estão nos hospitais da vida, vivendo seus derradeiros momentos, que outros encontram-se em suas residências, também no mesmo processo. Dá-nos, Senhor, a compreensão das dores que nos envia, para que saibamos que ela não é uma punição, mas através dos sofrimentos e dores que nos alcançam, o nosso espírito amadurece, se redime e tem a oportunidade de trabalhar virtudes como a paciência e a resignação. Sede conosco, amado querido Jesus, para que juntos, de mãos dadas, e muitas vezes até queremos o teu colinho, um abraço, para acalentar-nos, fortalecer-nos e amparar-nos. Que com essas vibrações que pairam em nosso salão, possamos também enviar vibrações de gratidão ao nosso Pai Maior, por sempre nos contemplar com espíritos amigos que vestem a roupagem física para nos ajudar a impulsionarmos a nossa evolução. Lembremos nesse instante do nosso irmão Divaldo, que ele possa sentir no mundo espiritual
as nossas vibrações de gratidão pelo seu trabalho, pelo seu exemplo, pelas obras que, em parceria com os mentores, ricas obras nos foram presenteadas. Gratidão, Jesus, também a vós, nosso governador planetário. E assim, daremos início esta noite a mais uma reunião doutrinária desta casa, com a presença do nosso irmão, companheiro, confrade Marcelo Martinho. Que nos trará certamente um banquete de reflexão e sabedoria. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, ilumine as nossas mentes, para que possamos absorver o máximo possível dos conhecimentos que nos serão ofertados. Que assim seja. Marcelo, o microfone da CEGEP é todo seu. Boa noite. Meus irmãos, que a luz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Fez muito sucesso na cultura popular. Quase todo mundo ouviu falar, principalmente os mais jovens. Um dos filmes mais bem-sucedidos de Hollywood foi o filme Matrix. Um dos atores que estrelaram foi Keanu Reeves. A mim foi marcante quando a inteligência artificial, que representava as máquinas, estava explicando para o homem que eles incubaram milhões de seres humanos e colocaram no cérebro desses seres humanos uma realidade virtual. Essa realidade virtual era perfeita. Ele queria que aqueles seres humanos fossem felizes, que eles se desenvolvessem, porque eles estavam dando energia às máquinas, porque o corpo humano era uma bateria que dava energia às máquinas. Então os seres humanos estavam lá na incubadora, recebendo via neural o mundo dos sonhos. Todo mundo bem alimentado, todo mundo bem vestido, todo mundo com a casa boa, todo mundo na cidade boa, com jardins, todo mundo feliz no mundo dos sonhos. Aí a máquina falou frustrada para o ser humano. Morreu todo mundo. Nós perdemos safras inteiras. A humanidade não aceitava a programação. Aí nós criamos um mundo do jeito que vocês aceitam. Com violência, com guerra, com pobreza, com disputa. Aí deu tudo certo, aí vocês se desenvolveram muito bem. E estão se desenvolvendo até hoje. Não é curioso que dois irmãos do cinema tenham feito uma reflexão tão grande sobre a condição humana? Que a humanidade simplesmente não aceitava ser feliz? Porque é isso que a gente vive hoje. O ser humano não aceita ser feliz. Não entra na cabeça dele. É por isso que eu digo que nós somos espíritos sofredores. Você acordou, o dia está lindo, os passarinhos estão cantando, você tem aquela sensação, não pode ser, alguma coisa errada vai acontecer. E é isso que o filme Matrix afirma, que quando as máquinas botaram os homens no mundo perfeito, morreu todo mundo. E vocês querem saber a coisa mais chocante que eu tenho a dizer? É que, materialmente falando, o nosso mundo é perfeito.
Nunca houve tanto recurso à disposição do ser humano. Nunca houve tanta riqueza, tanta tecnologia, tanta prosperidade. Os 8 bilhões de seres humanos que moram hoje no planeta têm muito mais do que precisam para ter uma vida confortável. Muito mais. A humanidade não tem condição de ter uma vida confortável, não. A gente tem muito mais do que isso. Voltando 2000 anos, você acha que é chocante o que eu estou dizendo? Vamos enxergar a humanidade que Jesus vivia. Em que condição Jesus reencarnou? Ele nasceu numa estrebaria, a gente tem uma palavra bonita para isso, manjedoura. Não, era um coxo, onde tinha os bichos, porque as hospedarias estavam todas cheias, ele não tinha muita condição financeira, e sabe por que Jesus nasceu na manjedoura? Primeiro, porque não tinha maternidade. Segundo, não tinha SUS. E terceiro, não tinha SAMU. Vai na manjedoura mesmo. Hoje, os bebês nascem em maternidades. Que coisa impressionante, você acha normal isso, né? As maternidades não têm 100 anos de idade. Há quanto tempo existe a obstetrícia? Antigamente existiam as parteiras. Como é que os bebês nasciam? Em casa. Né? Pré-natal. Vocês acham que a minha avó fez pré-natal? Que tinha um médico para acompanhar a gravidez da minha avó? Vamos para adiante. Na época de Jesus, as mulheres tinham 10 filhos e a população não crescia. Os meninos morriam. Não tinha leitinho para dar para os meninos. As pessoas passavam fome. Vocês estão escandalizados, né? Hoje a gente está escandalizado. Mas tem tanta gente pobre, tem tanta gente miserável. Na época de Jesus, era todo mundo pobre, miserável e analfabeto. Menos de 1% da população saía dessa regra. Até a Idade Média. Era todo mundo pobre, miserável, analfabeto. Eu li uma vez uma das maiores invenções da humanidade que trouxe conforto ao ser humano. Surgiu há algumas centenas de anos. Umas 2 centenas de anos. Vaso sanitário. Vocês não sabem a revolução que foi o vaso sanitário. Na Idade Média, ou no período vitoriano, sabe aqueles reis chiques que tinham? Eles jogavam as fezes deles pela janela. Você andava nas ruas de Londres, estava fedendo a fezes de seres humanos e de cavalos. Os reis morriam de gripe. Arrancavam o dente sem anestesia, ou com cachaça, né? Ou com uísque. Mas vamos adiante. Na época de Jesus, os cegos, os coxos eram levados até ele. O que precisava para a pessoa ficar cega? Ter uma catarata. Pronto. Um homem cego. Pegou uma doença como a hanseníase. É famosa a história do rei Balduíno, que ele conquistou Jerusalém e morreu de hanseníase antes dos 30 anos. Aliás, Alexandre o Grande da Macedônia
conquistou o mundo inteiro, morreu antes dos 40 anos de gripe, pegou uma gripe e morreu. Não tinha analgésico, não tinha comprimido. Os médicos, para tirar a sua doença, eles faziam a sangria. Tirava seu sangue todo para ver se a doença saía. Até a Idade Média. Ou usavam sanguessugas. Então, tinha um monte de cego para Jesus curar. Tinha um monte de coxo, tinha um monte de paralítico. Não tinha recurso nenhum. Jesus curando. Jesus tratando. Ele foi fazer o milagre da multiplicação dos pães. Por quê? Porque a fome era uma constante na história da humanidade. Tinham guerras, as maiores guerras eram por áreas para plantio. Era a maior razão de guerra, porque a fome rondava a humanidade passava fome, a humanidade inteira. Só quem não passava fome eram os reis e os generais. O nosso governo lançou um imposto hoje, essa semana, um monte de gente está indignada. Eu queria lembrar para vocês como era o imposto do Império Romano. Sabe aquele imposto que o pessoal ficava indignado? É o seguinte: você tira para você, do tudo que você planta, o que você produz, eu vou deixar o estritamente necessário para você sobreviver mal, e o resto é meu. Era o imposto do Império Romano. Durante a Idade Média, também. Então você tinha um agricultor, o imposto era 90%. Você só deixava a comida estritamente necessária para ele comer, e o resto da produção dele ia para o exército. É por isso que os judeus tinham tanta raiva dos romanos. Você pagava para o próprio exército que lhe dominava. Em troca de quê? Qual era a retribuição do Estado pelo seu imposto? Te deixar viver. Se tu não pagar, tu morre. Então me dê o seu imposto para eu te deixar vivo. E agradeça a Deus e a todos os deuses do Olimpo, porque eu te deixei vivo. Tu vai pagar um imposto só para viver. Só para ter o direito de viver. Essa era a humanidade no tempo de Jesus. Tem muita gente que tem medo do inferno. O inferno é voltar 2000 anos. É voltar 1000 anos. E ainda assim, aquela humanidade escreveu os Salmos de Davi, cantando glórias ao Senhor. Se reunia uma vez por ano, na Páscoa, para comemorar a libertação da escravidão egípcia. Cultuava a Deus e tinha um rígido código de conduta moral. Como é que as nossas crianças nascem hoje? Os meninos nascem na maternidade, faz 3 pré-natal, tem leitinho, tem chocolate quente, ganha um celular com 4 anos de idade, porque tem gente que não tem juízo, tem uma babá eletrônica, tem a roupinha, tem o ar-condicionado, tem o McDonald's, tem uns até que viajam para o exterior e estão estressados, brigando com os pais, depressivos, tomando medicação psiquiátrica. Vocês sabem o que isso significa? Nós atingimos um grau de prosperidade material
que hoje a humanidade está enxergando que a matéria não resolve nada. Quantos pais se queixam? Eu dei tudo para esse menino, eu não deixei faltar nada. Para que esse menino está cheirando cocaína? Pois é. A humanidade tem tudo. Não falta nada. Tu tem N tipo de comida. Chega no supermercado, tem tanto tipo de comida que você fica em dúvida qual a marca que você vai escolher. Tu tem médico para o cabelo e médico para a unha. Tem podólogo, manicure. Tem 4 TV em casa. Uma em cada quarto. Eu estou falando da pessoa, né? Tem casais que tem um carro para o marido, um carro para a mulher, e tem outro que ainda tem o carro para o filho. E lá vai. E você está infeliz por quê? Eu não vou nem nesse nível. O operário, quem ganha salário mínimo hoje, vive melhor do que Jesus vivia. A vida de quem ganha salário mínimo hoje, perto do que Jesus viveu, é um magnata. Aliás, quem ganha salário mínimo hoje, vive melhor do que os reis medievais viviam. Tu estava trancado, tu estava dentro de um palácio de pedra, sem ter o que fazer. Hoje a pessoa ganha um salário no mínimo, divide uma televisão nas Casas Bahia, tem Netflix. Aquela televisão enorme. Tu estava lá no palácio, sem ter o que fazer. Suas necessidades desciam para o meio da rua. Você não tinha onde preservar a sua comida. Frequentemente comia comida estragada, porque não tinha geladeira. Não tinha um recurso a um médico. Teve um rei inglês que morreu de forma horrível, porque não tinha recurso. Então, o assistente de pedreiro de hoje vive melhor do que o rei Herodes da época de Jesus. O rei Herodes, se tivesse dor de dente, tinha que ser sem anestesia, meu irmão. A humanidade hoje vive bem. Ah, mas tem gente que passa fome. O que é um escândalo. Porque a produção agrícola da terra é várias vezes superior às necessidades nutricionais da humanidade. A humanidade produz 2, 3 vezes mais do que é necessário para a nossa alimentação. Não produz o necessário, não. Produz muito mais. Tem muito excedente. Para onde é que vai essa comida? Está nos tornando obesos. Boa parte vai para o lixo. Teve uma época na Holanda. A Holanda é um grande produtor de leite. Teve um ano, foi um escândalo. Teve um ano que a Holanda jogou centenas de litros de leite no mar, para o preço do leite não cair. Tinha leite demais e eles jogaram fora. Aliás, teve uma época no Brasil em que o governo comprava café para jogar fora. Né? Isso faz parte da história do nosso país. Então, a humanidade produz muito mais do que precisa. Ou seja, nós temos muito mais riqueza do que nós precisamos para manter uma vida confortável. A pergunta é: por que a humanidade está depressiva, infeliz, estressada? Doença mental, cada dia nasce uma diferente.
Cada dia é uma nomenclatura nova. O que mais vende nas farmácias é antidepressivo. Vocês já notaram o tanto de farmácia que abre? Isso faz o quê? Isso está fazendo o ser humano começar a despertar para o fato de que a matéria não resolve. Foi por isso que os dois irmãos que fizeram o filme refletiram sobre a condição humana. Quanto mais dinheiro a gente tem, quanto mais recurso a gente tem, mais evidente se torna a nossa falência moral. Mais evidente se torna o fato de que a nossa acumulação de bens não resolve nada. Pelo contrário, a geração de hoje tem a impressão que os nossos avós que estavam no cabo da enxada viviam melhores do que os nossos jovens que estão nos computadores. A gente tem essa impressão. Isso está fazendo o quê? Está acontecendo então na Terra um forte despertar espiritual. É que a gente só vê miséria, né? Mas, por exemplo, no nosso país, os movimentos religiosos estão cada vez mais fortes. Tanto do âmbito protestante, como do católico, como a expansão do espiritismo. O espiritismo é uma das doutrinas que mais crescem no Brasil. As pessoas estão se voltando cada vez mais para Deus. No plano material no nosso Brasil, a gente só vê confusão, anarquia social, criminalidade. É porque a humanidade é assim, a humanidade é problemática, ela só enxerga o que... ela só vê o problema. Vocês não estão vendo que as igrejas estão cheias? Que o povo está orando? Que o povo está procurando Deus? Você já ouviu falar do Frei Gilson? Tem 1 milhão de católicos que acordam todo dia 4 horas da manhã para rezar, aqui no Brasil. O povo está procurando desesperadamente. Não é só no Brasil. Existe um retorno à espiritualidade muito grande nos Estados Unidos. A Europa ainda está mais ligada ao materialismo. O cristianismo está crescendo no mundo inteiro, inclusive na China e nos países orientais. As igrejas protestantes estão se espalhando. E aí eu vou dar para vocês uma visão que talvez nem todo espírita tenha essa maturidade. Eu comemoro intimamente, vou dar uma visão estratégica para vocês. Eu comemoro intimamente quando eu recebo a notícia que o protestantismo está se multiplicando na China e o catolicismo também. Vocês sabem por quê? O catolicismo e o protestantismo são os precursores do espiritismo. Antes do espiritismo chegar, os protestantes têm que fazer o trabalho dele. Então, se eu fosse rico, eu financiava os pastores. Vá, meu filho, vá. Vá lá falar mandarim com os chineses. O protestantismo é precursor do espiritismo. O espiritismo não poderia surgir antes do protestantismo. Quando a igreja católica estava dominando tudo e ninguém podia nem ler a Bíblia, como é que tu ia falar de espiritismo? Então, se está lá o chinês materialista, com a política de filho único, se os católicos e os protestantes estão indo abrir o terreno, glória a Deus nas alturas. Eles estão fazendo um serviço pesado. Depois os espíritas vão ficar com um serviço mais leve, quando os países já estiverem democratizados, quando o povo já estiver conhecendo Jesus. Eu só tenho a comemorar, como comemoro a expansão do catolicismo na África. O cristianismo está crescendo.
Porque as pessoas estão procurando. As pessoas estão procurando porque cada vez mais no mundo da informação, da tecnologia, cada vez mais fica evidente como a riqueza e o corpo são inúteis para fazer as pessoas felizes. Fica evidente quando as pessoas ganham essas coisas. Eu lembro de um livro, eu li esse livro, O Monge e o Executivo, de James Hunter, se não me engano. O homem chegou ao máximo da carreira. É para ganhar dinheiro, bora ganhar dinheiro, bora ganhar dinheiro. É para ter... Aí os psicólogos usam a pirâmide de Maslow, né? Que depois de satisfeita, nos cursos de administração se fala, né? Depois de satisfeito a alimentação, que é a sua necessidade básica, vem a necessidade social e vem a necessidade de reconhecimento. Então lá vai o homem. Não, eu tenho comida, eu tenho família, eu tenho filho, eu tenho mulher, eu tenho empresa, eu tenho reconhecimento e não sou feliz. Aí foi que o James, o escritor do Monge Executivo, disse, olha, eu vou largar tudo e vou ser monge budista. Pronto. Vou ser feliz. E aí ele foi, viajou lá para o Nepal, para meditar, para orar e para encontrar a paz. Largou a empresa, largou tudo. Chegou a esse ponto. Mas primeiro, ele precisou percorrer. E a humanidade ainda está nessa ilusão, né? A humanidade ainda está se dopando de matéria. Que a matéria é uma droga. Aí a pessoa está em angústia existencial, a pessoa está depressiva, a pessoa está estressada, e ela vai ganhar mais dinheiro, ela vai ganhar mais poder, ela vai ganhar mais status, ela vai se alimentando da droga dela, do entorpecente. A gente tem vários entorpecentes. A gente tem o entorpecente da vaidade, são títulos acadêmicos, títulos empresariais. Hoje é a rede social. Você não está bem consigo mesmo, você está sentindo que você não tem esse valor todo. Quem é que vai te dar o seu valor? Os likes no Instagram. Porque você precisa se sentir valorizado. Tudo isso é o que Schopenhauer chamava de angústia existencial. Então o homem continua, em grande medida, se dopando dessas drogas que a gente toma para procurar sentido em nossas vidas. Dizem que a diferença de uma criança para um adulto é que o adulto tem os brinquedos maiores e mais caros. Então você fica acumulando maiores brinquedos para se dopar, para ter emoção, para ter sensação, novas metas, novos objetivos, cada vez mais. Eu nunca vou esquecer um amigo que me disse que as necessidades econômicas de um homem são infinitas. Quando você compra uma bicicleta, você quer um carro. Quando você quer um carro, você quer um avião. Quando você tem um avião, você quer um foguete. Quando você tem um foguete, você quer ir para Marte. Então, as necessidades econômicas de um homem são infinitas. Porque é a droga. Dá uma dopamina no cérebro, dá uma excitação, dá um estresse. Você está procurando emoções para fugir de si mesmo. Mas conforme eu tenho dito, conforme eu disse, cada vez mais a humanidade está despertando para a realidade. Porque a realidade está batendo de forma muito forte na nossa porta. Primeiro, que a maior parte das doenças não tem causa orgânica. Converse com seu médico. É por isso que os médicos são espíritas aos montes.
Porque, primeiro, a classe médica é muito instruída, né? Estudou muito para ter o diploma, então, tique-teco funciona razoavelmente bem. E a doutrina que mais atende à racionalidade humana é a doutrina espírita, mas, sobretudo, pela prática clínica. Quem está dentro de um hospital vê qual é a origem das doenças. Como as pessoas adoecem de coisas que só estão na cabeça delas. Ou como a fé das pessoas influencia na doença e na cura. Tudo bem, tu teve uma gripe como Alexandre o Grande porque entrou um vírus no seu sangue. Mas o que aquele vírus está fazendo com você depende da sua mente. Hoje, as faculdades todas têm o departamento de saúde e espiritualidade. Nas faculdades norte-americanas, brasileiras, elas têm os departamentos de estudo da religião. A prática clínica está levando a isso. Os psiquiatras estão vendo, os médicos estão vendo que o maior problema deles é o paciente, não é a doença. Estão vendo. Os governantes e o povo está vendo que políticas sociais não resolvem o problema da humanidade. Eu vou para países mais avançados, onde tem o estado de bem-estar social, como a França, a Europa. Eles têm políticas sociais avançadíssimas. E os jovens franceses estão se matando na rua. Faz alguns anos que teve uma manifestação que eles botaram Paris de perna para o ar. A Paris que a gente fala tanto, né? Mas manifestação de jovem europeu não é que nem de jovem brasileiro portar cartaz, não. Eles queimaram os carros da cidade. Viraram os carros de cabeça para baixo e queimaram. Gente que estava recebendo bolsa aí de 500 euros, de 1.000 euros, 2, 3 mil reais por mês, dentro do sistema social. Qual é a revolta? Porque os imigrantes não são tão ricos quanto os nativos. Então não é porque eles não tivessem escola, saúde e educação. É porque eles não estavam tendo os empregos da mesma qualidade que os cidadãos franceses nativos. A briga era essa. Fora o dia que os jovens ingleses saíram saqueando as lojas inglesas, roubando iPhone. E um comunista escreveu no jornal que para um jovem inglês ter um iPhone é uma questão de sobrevivência, porque senão ele não vai conseguir arranjar uma namorada. Um jornalista botou isso no jornal, na grande imprensa inglesa, e ele estava falando sério. Então, os países que nós invejamos não estão melhores que a gente. Aqueles países que a gente chama de primeiro mundo, né? A gente está vendo lá o que é que está acontecendo no primeiro mundo. A humanidade tem muito mais do que precisa para viver, e existe meia dúzia de guerras no planeta. A guerra mais famosa de hoje é movida pelo maior país do mundo. A Rússia é nada mais, nada menos do que o maior país do mundo, que está convicta que precisa do território de um país do tamanho do estado de São Paulo. Aliás, a Ucrânia deve ser São Paulo e a Bahia juntos. Mas é o maior país do mundo que quer mais território. Maior do que o Brasil, talvez uma vez e meia maior que o Brasil. O coleguinha dele é presidente do país mais rico do mundo, mais poderoso e rico do mundo, que está tomando uma série de medidas porque está sendo explorado, injustiçado, porque estão me explorando. O país mais rico do mundo. Estão percebendo o problema? Onde está o problema?
O problema está na mente das pessoas. Nós somos sim aquela humanidade do filme Matrix. Se botar todo mundo no mundo ideal, vai todo mundo desencarnar de tédio. Porque nós somos espíritos sofredores, nós gostamos de sofrer. E se não tiver porque a dor está na nossa consciência. Kardec pergunta aos espíritos o que é a felicidade. Está no Livro dos Espíritos. O maior tratado de psicologia de todos os tempos. O Livro dos Espíritos. A felicidade é a consciência pura e a fé no futuro. É isso. Meu irmão, se você não tiver consciência pura e fé, não adianta você morar no palácio da Cinderela e andar pelo mundo com jatinho particular visitando os resorts. Não funciona. É isso que a doutrina espírita vem colocar para o homem claramente. Qual é a maior descoberta do espiritismo? Qual é o ponto central do espiritismo? Esclarecer ao homem o que ele é. O ser humano é um espírito encarnado. Então, nós somos espíritos. Nós não somos animais racionais. Nós não somos cachorros. Cachorro, você deu casinha e deu ração, ele está feliz. Tem gente que acha que dando casinha e ração para o filho, ele vai estar feliz. Roupa nova. Meu filho está feliz, eu dei um presente de aniversário para ele. Não. O que torna um filho de Deus feliz é a consciência pura e a fé no futuro. Você quer fazer seu filho feliz? No dia do aniversário dele, vocês vão querer me bater. No dia do aniversário dele, você pega um dia e diz: meu filho, nós vamos comprar umas coisas para distribuir na favela e você vai distribuir comigo. Você vai dar o presente para os meninos que têm menos que você no dia do seu aniversário. Aí você vai ter um filho feliz. Porque ele vai chegar num bairro que ele vai descobrir que tem meninos que soltam fogos de artifício quando recebem uma bonequinha de plástico assim. Eu estou falando de experiência própria. Disputam. Sabe seu filho que quer o PlayStation 5? Compra 100 bonequinhas de plástico. Vem cá, menino, dia do seu aniversário, aqui seu presente. Ah, para que eu quero as bonecas? Vamos ali que você vai distribuir as bonecas. Aí ele vai dormir, valorizando a vida dele e com a consciência tranquila do dever cumprido. Então, o que é que faz menino feliz? Trabalho e disciplina. É assim que um ser humano é feliz. Porque o trabalhador vem no centro espírita praticar a caridade para ser feliz. Ser feliz não dá, porque nós somos muito problemáticos. Mas para manter níveis razoáveis de sanidade mental. Eu sou trabalhador espírita para manter as minhas doenças sob controle. Já está bom. Por que é que o trabalhador espírita consciente trabalha? Não é para ganhar o terreno no nosso lar, não é para ganhar o reino dos céus, nem para ficar santo. É para se manter minimamente equilibrado. Ai de mim que não trabalhe. A colônia me espera.
Quem não sabe dessa realidade está por aí perdido. O trabalhador espírita, que está no centro espírita, dando passe, fazendo estudo, fazendo trabalho social, ele não é mais do que um ser humano consciente da sua necessidade. Não é um missionário do Cristo, não. Ou você escolhe, ou caridade, ou a loucura. Porque o mundo está doido. Eu poderia citar vários exemplos. Vocês querem ver um exemplo que o mundo está doido? Vocês estão vendo aí. O tal do bebê reborn. Meu irmão, se tu saísse da sua casa e fosse lá na comunidade, você ia ver que tem um monte de criança precisando de cuidado. Agora tu vai gastar 5 mil reais para comprar uma boneca de borracha e vai levar para o padre batizar. Com tanta criança na favela precisando de comida e atenção, porque até as mães dessas crianças são crianças. Porque tem muita criança que é filho de adolescente. Isso é a doença da humanidade. Aí um ser humano que não se dedica à caridade, sente aquela angústia existencial e vai comprar uma boneca para dizer que tem alguém para cuidar. Ou um cachorro, né? Gente, se os cuidados que os pets recebem fossem canalizados para os menores carentes, a situação da nossa sociedade estava diferente. Porque o que esses pets recebem de recurso financeiro, de tempo e de atenção, venha para o centro espírita fazer o que é importante, o que tem relevância espiritual, o que vai ser relevante na sua vida. A pessoa não quer fazer porque bebê de verdade chora, morde e frequentemente cheira mal. Então eu sei que o bebê de borracha é melhor. Aliás, a situação da humanidade está tão... A doença está chegando a um nível tão grave que tem muita mulher substituindo o marido por cachorro. É melhor ter um cachorro do que ter um marido. O marido é chato, o marido manda em mim, né? Então, é melhor eu tenho aqui a companhia do meu cachorro. Não quero... As pessoas estão desistindo dos relacionamentos. Agora, uma boneca não tem campo vibratório. A gente precisa trabalhar com os seres humanos, porque a chatice dos seres humanos, tudo de insuportável que tem no ser humano, faz eu enxergar o insuportável que eu sou. Então, a minha cura está no insuportável do meu vizinho. A minha cura está naquela pessoa que me incomoda. Ou tu vai se curar com a pessoa que te incomoda, ou você vai consumir toneladas de psicotrópicos sem efeito. A minha cura está no meu desgaste energético, no meu estresse, no meu desgaste existencial que eu tenho que sofrer para atender ao outro. A humanidade precisa acordar para isso. Você tem que desgastar seu ego no atendimento ao outro. Quando você vai atender outro, o seu ego é desgastado. Porque o outro é cheio de manias, o outro não é grato, o outro não te entende, o que você faz não é suficiente e ainda sai falando mal de você. Mas são essas pessoas que você vai servir e amar. Para quê? Para se curar. A humanidade está começando a despertar para isso.
Infelizmente, a maior parte dos religiosos ainda não despertaram para a caridade. Eu falei dos movimentos religiosos, tem muito movimento religioso, mas tem pouca gente trabalhando em prol do próximo. Porque a humanidade despertou para Deus, para adorar a Deus, mas ainda não despertou para trabalhar para Deus. E é essa a missão do Espiritismo. A pessoa chega no centro espírita e pergunta: como é que vai ser meu tratamento espiritual? Quantas orações e quantos passes eu vou receber? Eu respondo: seu tratamento espiritual é para o resto da encarnação. Tu vai ter que trabalhar muito, meu irmão. Tem alguns que aliviam, né? Não, vem cá 4 semanas, um passezinho aqui. A gente tem uns centros que cometem essa temeridade, né? Não, tratamento espiritual de 60 dias aqui, venha para desobsessão. Tu não passe o resto da sua vida se desobsediando, não. E fique aí esperando para ver o que é que vai acontecer. O que acontece é que a maior parte das pessoas fazem o tal do tratamento espiritual e voltam obsediadas tudo de novo daqui a alguns meses. Que a gente afasta o obsessor, mas o pior obsessor da vida do ser humano é ele mesmo. Por isso, nós hoje somos chamados a acordarmos para o primado do Espírito. Minha velha vozinha, que era católica, já dizia que o muito sem Deus é nada e o pouco com Deus é tudo. Mas eu vou traduzir isso de uma forma mais culta, mais explícita. Nós somos espíritos. Nós nos alimentamos de Deus. O plano material não tem significado nenhum em si mesmo. Não adianta acumular coisas sem significado espiritual. Não adianta uma profissão que não lhe traz progresso espiritual. Não lhe adianta um dinheiro que não lhe traz progresso espiritual. Não adianta relacionamentos que não estejam focados na evolução espiritual. Quando um casal, um procura o outro, você tem que procurar um parceiro de evolução, não uma boneca para satisfazer os seus desejos. É isso que a doutrina espírita vem colocar e que a humanidade está começando a entender. A matéria é um material de trabalho do espírito. A matéria não é o sentido da nossa vida. Não é o princípio da nossa realização. Não é o que nos vai fazer feliz. O que vai te fazer feliz é o uso que você dá à sua matéria, ao trabalho que você dá à sua matéria. Nós somos espíritos e o único patrimônio verdadeiro que nós temos é o nosso relacionamento com Deus. Vamos estudar, conhecer, nos esclarecer, trabalhar para que um dia se realize em nossas vidas a promessa de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Obrigada, Marcelo Martinho, pelas reflexões trazidas na noite de hoje. E dando continuidade, vamos pedir às nossas irmãs que nos ofereçam aí Pronto. Marcelo, por favor, entre 1 e 39, diga um número para que possamos presentear um irmão com um livro. Quem é o 35º? Certamente essa pessoa já tem esse livro.
Pronto, ela vai ofertar a outra pessoa. 30. Hein? Outro número. 20. E aí, dando continuidade, nós temos os avisos da noite. Amanhã teremos, no mesmo horário, às 19 horas, mais uma doutrinária, não é, ofertada por esta casa, tendo como tema a parábola do semeador. Era bom que diminuísse essa luz aqui para ver se fica melhor a imagem. Maurício? Pronto. A nossa irmã Valéria Camilo é quem fará a palestra de amanhã e terá como mediadora a sua filha, Sofia Camilo. Então, amanhã, às 19 horas, será presencial e convidamos a todos para que se façam aqui presentes. Próximo aviso. Nossa casa tem um plantão de passes, não é? De segunda a sexta-feira, que é iniciado com o estudo do Evangelho, às 9 horas, de 9 às 10, e de 10 às 13 horas é o horário em que se abre, então, para os passes. Essa fluidoterapia, muitas vezes a gente não tem condições de estar aqui à noite, podemos também estar durante a semana, restaurando as nossas energias, não é? Nos reequilibrando, enfim. Próximo, Gene. Dentre as coisas que a nossa casa, as campanhas que nós temos para ajudar na manutenção da casa, nós temos a nota premiada, que foi antigamente, sua nota é um show. Mas para que nós possamos adquirir os recursos direcionados do governo para essa instituição, é necessário que façamos o cadastramento nosso cadastramento e todas as compras realizadas nós peçamos então para colocar o nosso CPF. Daí, além de ajudarmos a instituição, essa instituição social, nós concorremos também a prêmios mensais, né? Mensal, semestral e anual. Prêmios de 10, de 100 e até de 1 milhão. Então, a gente colabora com a instituição, pedindo só para colocar o nosso CPF na nota, mas isso precisa ter entrado, então, no Gov. Olha lá, ó, pessoal, www.npbcefaz.bahia.gov.br. É lá que a gente faz o nosso cadastro para quem ainda não possui. Escolhendo 2 instituições, pedimos que possam, no caso, escolher a nossa como instituição social e uma outra instituição na área de saúde. Outra forma de manutenção é a nossa cantina, que ajuda a cobrir também custos, porque toda instituição tem seus custos, não é? Água, luz, material de limpeza. A gente traz irmãos de outras cidades, então temos custo de transporte, de alimentação, de hospedagem. Então, para que a instituição se mantenha, precisamos de recursos, e os recursos são dessa forma. Por favor, Gene. Acabou? Pronto. Eu vou convidar ao jovem que está aqui presente. Como ele se chama, Mari? Cadu, por favor. Ele vai nos falar sobre a campanha do cobertor. Ele está aqui, vem aqui com a tia Mari. Tá bom, querido? Carlos Eduardo. Vai falar? Você termina? Se apresente, então. Boa noite.
Meu nome é Carlos Eduardo e eu vou explicar sobre como é que vai ser a campanha dos cobertores junto com o Tia Mari. Boa noite, gente. Cadu, a partir de hoje, vocês vão ter presença de 2 jovens, a outra jovem não pôde vir. Eles estão começando a campanha dos cobertores, uma tarefa que eles assumiram para a casa. A gente já faz isso há algum tempo, mas esse ano eles vão estar mais firmes junto com o social. E como o friozinho começou a chegar, então a gente vai, a partir de hoje já, colocar a solicitação para vocês, né? Uma atitude de amor, doar um cobertor, porque quando a gente juntar os cobertores, nós vamos entregar às nossas 130 famílias que vêm aqui às terças-feiras. Então, vocês podem comprar o cobertor e doar para nós aqui. Vocês podem trazer um cobertor usado em bom estado, mas vocês podem também usar o Pix para a sociedade. Eles estão lançando no Instagram deles o cardzinho avisando, mas eles também vão estar aqui todos os dias, vocês podem procurar eles para se informar. A partir de hoje, aí vocês já podem pensar e procurar a Cadu no final. Quem tiver ou quem quiser já começar a fazer a doação, nós agradecemos de pronto. Eles vão rodar aí todas as casas, porque a gente quer fazer um bom trabalho para que a gente possa aquecer aqueles, né, como o Marcelo trouxe ainda há pouco, aqueles que não têm condição do cobertor. Então, que a gente possa ajudar a passar o frio que está chegando. Era isso. Agradeço. Obrigado pela atenção de todos e boa noite. Já findo os avisos, nós então agora convidaremos o nosso irmão para fazer a prece de encerramento em tempo. Convidamos os nossos irmãos passistas para que já se posicionem e que possamos então ministrar o nosso passe coletivo da noite de hoje. Muito obrigada e tenhamos todos uma semana de muita paz e muita luz. Deus Todo-Poderoso, ampara seus filhos na noite de hoje, mais uma vez oportunizando a nossa sintonia com os espíritos superiores, com os planos mais elevados da vida, sendo inspirados por aqueles espíritos que superaram as ilusões da matéria. Senhor, fazer com que a gente enxergue a sua luz por trás de todas as dificuldades das nossas vidas. Que a gente compreenda as oportunidades de aprendizado e crescimento em todos os desafios que sofremos. Mas, sobretudo, Senhor, nos ensina a amar, nos ensina a compreender, a ter empatia para com a dor do próximo, a sentir os nossos irmãos como parte de nós mesmos. Ensina-nos a cumprir o seu mandamento maior. Abranda nossos corações das paixões que nos fazem nos afastar uns dos outros e fazer de cada um aqui instrumento da tua paz. Que assim seja.